Matheus publicou uma lista no canal Assombrado, o assombrado.com.br, no blog, no canal, que eu ajudei a montar essa lista, onde o Matheus brevemente fala sobre um incidente ocorrido há mais de 1000 anos, que eu tinha comentado antes em uma outra live com o Penchas, que eu procurei em português na internet, não achei. Só achei referências, uma coisa que outra apontando para o incidente. Talvez esteja em algum livro traduzido para o português. Mas até onde eu saiba, eu acho, Cupinchas, que esse caso aqui é inédito. Cupinchas, 26 de julho de 930, o imperador Daigo, na época, né? Isso foi há 1088 anos, viu? Reuniu os ministros no salão do Palácio do Departamento do Estado, Seiryoden, lá em Kyoto, para discutir se deveriam ou não rezar por chuva. Estava uma estiagem tremenda naquela época. Só que enquanto eles debatiam, Cupinchas, mais ou menos uma hora de debate, eis que uma nuvem negra surgiu lá do Monte Atago e parou em cima do departamento e começou a chover torrencialmente. Era chuva inacreditável. Cerca de 1h30 de chuva, Cupinchas, eis que um relâmpago atingiu o primeiro pilar do palácio do lado sudoeste. Sabe, uma verdadeira explosão aconteceu. E com esse impacto desse relâmpago, o Fujiwara no Kyotsura pegou fogo na roupa dele da cintura para cima e ele morreu na hora. Por sua vez, um outro político, o Taira no Mareyo, teve o rosto totalmente queimado e sobreviveu, mas morreu logo depois que saiu do palácio. Aconteceu, Cupinchas, que o relâmpago também atingiu o Shishinden, o prédio vizinho, a sala do trono, e lá queimou os cabelos do guardião Mii no Tadakane, sabe? Ele morreu mais tarde por vítima das queimaduras. O outro guardião que também estava no local, Kino Kagetsura, ele teve a barriga toda queimada e caiu no chão em agonia e sobreviveu. E o guardião Azumi Sounin teve o joelho dele destroçado, ele também sobreviveu. 2 soldados que estavam ali também morreram com o impacto desse terrível relâmpago. Os ministros do Cupinchas se recuperaram e logo foram tratados feridos, mas sem tocar nos mortos, com medo da impureza. Do lado leste do departamento e do lado sul, trouxeram carriolas para recolher os feridos, sem ninguém tocar nos mortos. Se tocasse, era 1 mês, sabe, de impureza. Se a pessoa morresse durante esse mês, depois de tocar num corpo, não ia para o céu. Ok. Acontece, Cupinchas, que esse caso ele é tão notório, e não sei porque ficou esquecido por tanto tempo em português. É notório porque envolve um Onryo, um espírito de vingança, que seria o espírito de Sugawara no Michizane, um poeta e político na época, que foi sacaneado pelo Fujiwara no Kyotsura, que ele mandou um outro Fujiwara no Tokihira, um outro político, rebaixar esse poeta de cargo, o poeta de cargo, né? E ele morreu vítima, sabe, de amargura, de tristeza, e morreu amaldiçoando o Fujiwara no Kyotsura. E esse relâmpago teria sido causado por esse espírito vingativo. O imperador Daigo não sofreu nada no incidente, viu? Ele saiu ileso, mas morreu naquele mesmo ano de 930, vítima de doença, maldição na verdade, né? Porque o Sugawara no Michizane, o poeta, teria amaldiçoado não só o imperador, como todos os filhos do imperador, que todos morreram antes do imperador Daigo, no ano de 930. Uma maldição terrível do poeta amargurado. É isso, Cupinchas, que eu precisava contar para vocês deste caso, que o Matheus foi o primeiro a contar em português aqui no Brasil. E agora eu concluí com os dados dessa história. Eu acho que eu tirei o site. Na outra live eu mostrei que site que eu tirei esse material, que eu ajudei a pegar esse material, eram da Senryakuri, que eram as crônicas da época, que eles vinham guardando e escrevendo tudo o que acontecia todos os dias nos departamentos, né? Se passasse um passarinho, o cara escrevia. E depois que tem tantos detalhes, né? Do portão leste trouxeram uma carriola,
do portão sul, que eram chamados portões Yin e Yang, portão do Tigre, portão do Dragão. Por isso que tem as posições também do departamento, que ainda existe, o local pelo menos existe, né? Onde aconteceu esse incidente do relâmpago, o Urakurai Jiken, de 930. Graças a essas crônicas se tem os detalhes, os nomes, queimou os cabelos, queimou o rosto, morreu, não morreu, está tudo extremamente detalhado, sabe? Nesses documentos antigos. E então, que eu penso, só concluindo esse caso aqui, que estava perdido, sabe? Há 1088 anos. Uma maldição, né? Dos 11 filhos do imperador Daigo, se não me engano eram 11 filhos, todos morreram de doença antes do ano de 930. E o último foi o imperador Daigo, que ainda conseguiu um sucessor, né? O imperador, acho que Yuen, sucedeu ele. Eu não lembro se o Yuen era filho dele ou era tipo sobrinho dele. Ele subiu no trono e seguiu a linhagem, né? Uma coisa assim. Tipo, foram 12, 13, 14. Só no incidente foram 5 que morreram, fora os feridos, né? No incidente do relâmpago, Urakurai Jiken. Né? Rapaz. E claro, né? A atribuição, né? Que a gente sabe que é um relâmpago, né? O relâmpago pode ser muito forte. Mas a atribuição e acertar direitinho o Kyotsura, sabe? O Fujiwara no Kyotsura, um político, conselheiro, grande conselheiro do imperador. Era tipo o grão-vizir do imperador Daigo. Esse canalha, ele tinha um primo que era o Fujiwara no Tokihira, realmente, Fujiwara no Tokihira, que era um político um pouco mais abaixo. Ele ordenou que o Tokihira rebaixasse de cargo o Michizane. Esse poeta é conhecido, viu? E tem coisa do Sugawara no Michizane, existe coisa em português, tem poesias dele, tem livros de poesia dele até em português. Ele era muito conhecido, do ano 930, esse poeta que morreu amargurado pelo rebaixamento de cargo. E claro, né, a vingança. Mas é aquela coisa, né? Bom, é que a coincidência é grande, né, que morreu justamente quem tinha prejudicado ele, sim. Mas, poxa, né, bom, não sei, não vou me meter. Sei que o caso, apesar de ser muito, muito antigo, não é um caso, assim, tão viajado. Pelo fato de que os documentos, os registros são muito bem precisos, né? Tem até a hora, o local, o minuto, segundo, o dia, tudo certinho, sabe? 1 hora e 30 minutos de chuva, entende? O relâmpago caiu na pilastra número 1, do lado sudoeste, sabe? Tinham 5 pilastras, número 1, tudo certinho, entende? Então não é tão viajado assim. Mas a atribuição, né, de que foi um espírito de vingança do poeta que matou, que teria provocado esse incidente.